Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a eletricidade e os materiais. Eu mandei um vídeo na aula passada para vocês porque nós falamos um pouquinho mais sobre circuito elétrico. Espero que vocês tenham assistido esse vídeo, um vídeo de uma menina mostrando e fazendo um circuito elétrico, é bem interessante. Hoje eu vou mostrar outro vídeo para vocês para a gente introduzir o nosso novo conteúdo, ok? Vamos prestar atenção no vídeo. O pai de Joaquina vai fazer suco de abacaxi. Para isso, ele colocou pedaços de fruta, água e gelo no liquidificador. O que é preciso fazer para que o liquidificador funcione? Como a energia elétrica chega até o aparelho elétrico? Para que o liquidificador ou qualquer outro equipamento elétrico funcione, é preciso conectar seu plugue à tomada. Além disso, é preciso acionar o botão liga e desliga. Para o equipamento elétrico funcionar, a energia elétrica gerada nas usinas precisa chegar até ele. Isso acontece por meio dos fios condutores das linhas de transmissão, das linhas de distribuição, os postes das ruas e do interior das residências. Existem materiais que são bons condutores de energia elétrica. Eles são utilizados para fabricar os fios que conduzem energia elétrica de um local até outro. Em geral, os metais, como o cobre, são bons condutores elétricos. Os materiais que não conduzem energia elétrica, como borracha e plástico, são chamados maus condutores elétricos. Os fios elétricos que utilizamos em nossa residência são formados por materiais bons condutores na parte de dentro e também por materiais maus condutores de energia elétrica na parte de fora. Os maus condutores, também conhecidos como isolantes elétricos, evitam choques elétricos e curtos-circuitos. Algumas ferramentas utilizadas em reparos elétricos são feitas de metal devido à resistência desse material, porém, o metal utilizado também é um condutor elétrico. Por esse motivo, o local onde as pessoas seguram a ferramenta é recoberto por um material isolante como borracha ou plástico para evitar choques elétricos. Quando o liquidificador do pai de Joaquina entrou em funcionamento, surgiu uma corrente elétrica nos fios condutores desde a usina elétrica até o aparelho. Quando o material conduz energia elétrica, ele é percorrido por uma corrente elétrica. Observe agora a imagem ao lado. Por que o aparelho parou de funcionar? Quando se posiciona o botão do aparelho na posição desligada, a corrente elétrica é interrompida e o aparelho para de funcionar. O caminho percorrido pela corrente elétrica é chamado circuito elétrico. Um circuito elétrico é formado basicamente por um gerador elétrico, por fios condutores e pelo dispositivo elétrico, como vocês podem observar na imagem. Geralmente, os circuitos elétricos apresentam interruptores. Nesse primeiro caso, o interruptor permitiu que se estabeleça uma corrente elétrica no circuito acendendo a lâmpada. É um circuito elétrico fechado. No segundo caso, o interruptor cessa a corrente elétrica no circuito apagando a lâmpada. É um circuito elétrico aberto. Bom, gente, vocês puderam observar que ela falou um pouquinho sobre como a energia chega em nossas casas, como a gente utiliza isso no nosso dia a dia. Ela também falou um pouquinho sobre bons e maus condutores de energia, né? Os bons condutores, os metalizados, os de metal, são bons condutores de eletricidade, enquanto os de borracha, madeira, são maus condutores. Por isso que o fio, por dentro ele geralmente é de cobre, algum metal, e aí por fora ele é revestido de plástico, porque o plástico ele é um mau condutor de eletricidade, de energia. E por ele ser um mau condutor de energia, ele impede com que o fio desencapado, o fio propriamente dito, nos dê choque, porque a corrente elétrica está passando ali por esses fios, né? E aí o plástico ele faz com que essa corrente elétrica ela não passe para a gente. Ele bloqueia essa corrente, não ocasionando choque.
Aí ela mostrou também um pouquinho sobre algumas ferramentas, né? Porque uma parte é de ferro, outra parte é de plástico. O ferro é resistente, mas o ferro também, às vezes, encostando em algum lugar que esteja eletrizado, ele vai dar choque, né? Então, ele tem a parte de baixo, que é de borracha, porque aí ele é um mau condutor de eletricidade. E aí a gente vai entrar no nosso conteúdo de hoje. Vamos prestar atenção? Vou pedir para vocês abrirem nas páginas... na página 16 e 17, a eletricidade e os materiais. A passagem de corrente elétrica não ocorre da mesma maneira em todos os materiais. Alguns permitem que as cargas se movimentem mais facilmente que outros. Ou seja, isso que a gente acabou de falar. O metal, ele permite que as cargas elas corram, né? Que essas cargas se movimentem com mais facilidade do que o plástico. De acordo com essa capacidade, os materiais podem ser classificados em condutores ou em isolantes de eletricidade. Os condutores são os ferro, água é um bom condutor. O mau condutor, plástico, madeira. Em um aparelho que precise de eletricidade para funcionar, todas as partes do circuito elétrico por onde passa a corrente são feitas de metal. Mas, para que as pessoas possam utilizá-lo sem tomar choque, as partes que são manuseadas devem estar isoladas da corrente elétrica. Aí a gente pode observar aqui nessa imagem. O pai está colocando o interruptorzinho na tomada, né? E aí, ali a parte da tomada, ela é revestida de plástico, justamente para a gente não levar choque na hora de conectar o plug. Ó, os materiais que são isolantes elétricos dificultam a passagem de corrente elétrica. Exemplos: plástico, borracha, cerâmica, madeira. Esses são alguns exemplos de maus condutores de energia elétrica. E os materiais que são condutores elétricos facilitam a passagem de corrente elétrica. Os metais, como o cobre, o alumínio, são condutores elétricos. Então, por isso que a gente sempre vai ver um fio sempre encapadinho. Se o fio estiver desencapado, pode ocorrer risco de incêndio, risco de levar choque. Por quê? Porque a eletricidade ali está sendo conduzida, principalmente se o circuito estiver fechado. Né? Se o circuito em algum local estiver aberto, pode ser que não dê choque, porém, a gente não sabe. Às vezes um fio a gente está vendo, mas ele não está ligado a nada, a gente acha que não. Às vezes ele está ligado diretamente à corrente elétrica lá no quadro da casa, né? Então, a gente pode identificar dois tipos de condutores, os bons condutores e os maus condutores, tá? Os bons condutores, metal, cobre, alumínio, isso é bom condutor de eletricidade. E mau condutores, plástico, borracha, madeira e etc. Aí tem aqui o você sabia. Vamos observar aqui algumas coisinhas? Nunca mexa, choque elétrico, saiba como evitar. Nunca mexa na parte interna das tomadas, seja com os dedos ou com objetos, tesoura, agulha, faca. A gente nunca pode enfiar nada numa tomada, gente, porque ali é passado corrente elétrica. Quando a gente conecta, a gente está fechando esse circuito. A partir do momento que a gente está fechando esse circuito, a corrente elétrica vai na nossa direção também, porque nós, seres humanos, somos bons condutores de energia. Nunca toque um aparelho elétrico quando estiver com as mãos ou o corpo molhado. A gente tem que evitar ao máximo, nunca, de preferência, pegar o carregador. Acabei de tomar banho, vou pegar meu carregador, vou colocar lá na tomada porque meu celular está descarregando. Não, gente. Primeiro se seca, primeiro se veste e depois coloca o carregador na tomada, tá? Porque é muito perigoso. Se uma gota d'água passa da corrente elétrica e no seu corpo, você pode ser eletrizado. Não mude a chave de temperatura inverno e verão do chuveiro elétrico com o corpo molhado e o chuveiro ligado. Nunca muda a temperatura com o chuveiro ligado. Pelo amor de Deus, meu marido já fez isso, quase levou um choque. Graças a Deus não se machucou. Nunca pise em fios caídos no chão, principalmente se a queda foi consequência de uma tempestade. Às vezes a gente vê fios no chão. Aí a gente olha, mas são fios de telefone. Fio de telefone não conduz energia elétrica.
podem conduzir sim, tá? Então, mesmo que sejam fios de telefone ou alguma coisa assim, não pisa, porque ali pode estar misturado algum fio de energia elétrica também. Não sobrecarregue as instalações elétricas com vários utensílios ao mesmo tempo, pois os fios esquentam e pode ocasionar um incêndio. Ao invés de colocar várias coisas em uma tomada com 2, 3 benjamins, né? Eu já vi gente que faz isso, utiliza vários benjamins para colocar várias coisas em uma tomada. Ao invés disso, compra um filtro de linha. Ele não é tão caro e ele é bom de utilizar porque ele tem várias opções de tomada ali também. Se a casa ficar desocupada por um longo período, por um período prolongado, desligue a chave elétrica principal. Por quê? Porque para não ocorrer o risco de ter um curto-circuito, uma queda e um retorno de energia elétrica pode dar surtir um curto-circuito e aí pode ocasionar um incêndio. Ou até mesmo queimar os nossos eletrodomésticos. Aí, gente, vocês vão ter as atividades para fazer. Aí vocês vão dizer se são bons ou maus condutores de eletricidade. Aqui. E, em seguida, fazer um cartaz para alertar a comunidade como evitar choques elétricos. Esse cartaz ele pode ser feito por meio de PowerPoint também. Eu vou enviar pelo Teams a tarefa. E essa tarefa vocês vão fazer, que vai ser esse cartaz alertando as pessoas para evitar choques elétricos, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que a aula tenha sido produtiva. Se tiverem dúvidas, é só me perguntar, estamos aqui para ajudar, tá bom? Um beijo, até a próxima!